Olá, como vão todas e todos? Sejam muito bem-vindas à nossa nova aula da saúde mental, da estrutura aos sintomas. Essa aula ela tem uma proposta, né, de ser desenvolvida tendo em vista o acompanhamento que nós temos no programa de pós-graduação em saúde mental e dependência química e dando continuidade aí ao processo, né, de construção dessas discussões e do aprimoramento dos debates e diálogos acerca da saúde mental e dos nossos casos que envolvem aí uma dependência, né, ou uso abusivo de álcool e outras drogas. A proposta da disciplina de saúde mental do ser humano, da estrutura ao sintoma, ela vem, né, com uma intencionalidade de conversar um pouco com a psicanálise, né? Então, assim, como que Freud trouxe uma nova forma de ver o ser humano, né, a partir da sua conceitual terceira ferida narcísica. O que significa, né, para a composição subjetiva do sujeito? E aí nós vamos falar, né, considerando que nós já falamos das duas primeiras na primeira aula do curso, né, e é muito importante que a gente tenha a compreensão dos fenômenos baseados, né, em elementos que envolvem temporalidade, envolvem espaço e relações sociais, culturais, e é fundamental nós não vincularmos esse sujeito a um sujeito isolado. É um sujeito ao qual nós estamos dizendo que é multifacetado, atravessado pelas suas experiências subjetivas, materiais, concretas. Então, considerando essas premissas, a gente vai perpassar um pouquinho sobre os conceitos, né, aos quais Freud introduz para desenvolver aí os parâmetros teóricos para trabalhar com a psicanálise, como que é a possibilidade de nós desempenharmos papéis analíticos dentro das nossas instituições, e nós estamos falando de instituições públicas. Como é a psicanálise na instituição pública? Como é o psicanalista na instituição pública? É possível fazer com que esse sujeito se questione, se indague, reflita sobre si, trabalhe questões que estão no campo do inconsciente? E esses termos, né, consciência, inconsciência, id, ego, superego, que podem aparecer de uma certa forma rotineiros na nossa prática clínica, nos nossos consultórios, ou até mesmo, né, nas unidades de saúde e atenção às quais nós trabalhamos, eventualmente nas estruturas da própria política de assistência social e educação, né? São conceitos importantes que eles trazem e traduzem para nós um contingente, um universo de possibilidades que até então, né, num dado momento, isso não era possível lançar mão desses recursos porque as estruturas estavam pensadas numa outra forma de possibilidade de emancipação e superação de vulnerabilidades e violações de direitos. Então, a psicanálise ela vem retomando alguns espaços institucionais para que nós possamos dar instrumentalidade e produzir junto com esse paciente, ou usuário, ou aluno, a possibilidade de emergir de si estratégias de promoção, de superação, e é importante também compreender a própria ética da psicanálise, né? Acho que são elementos importantes que nós traremos no nosso debate, no decorrer das nossas discussões. Então, Freud, né, ao propor as escutas das mazelas dos seres humanos, ele aponta um trabalho completamente avançado diante do psiquismo, né, que seria aí trabalhado no decorrer do nosso curso, nessa disciplina, né, ele trabalha com a saúde mental, com o que há de mais dinâmico. Isso que é da ordem do não palpável, né, não está na nossa dimensão concreta, real, ali, materializável. Então, considerando que nessa disciplina a gente trabalhará com os principais conceitos aí de Freud, Lacan e outros autores da psicanálise, bem como as próprias estruturas, né? Então a gente está falando de neurose, psicose, perversão,
né? Os lugares propostos pela psicanálise, né, dizem de como o sujeito, em sua constituição, responde ao desejo. E que desejo é esse? Né? Existe aí uma matriz de um desejo, a gente escuta muito, né, no cotidiano, o complexo de Édipo, o narcisismo. Como que é, né, trabalhar com conceitos balizados a partir de mitos, né? E a gente viu na primeira aula, né, nos processos históricos, que muitas culturas e muitos períodos, tempo, espaço, eles eram traduzidos, né, nas experiências sociais baseados nos mitos, fossem religiosos, fossem místicos, e essas questões todas elas são muito importantes para nós compreendermos em qual dimensão, em qual momento nós estaremos então intervindo com o nosso paciente. Pensando então a lógica, né? Dizemos do complexo de Édipo, recalque, da negação, da forclusão, né? São termos, né, epistemológicos, conceituais, que nós vamos desenvolvendo nessa disciplina, que também vai percorrer aí as estruturas com a droga e qual é o possível dinamismo pulsional para esse sujeito. Né? Como toda disciplina, ela é construída a partir da constituição do sujeito, né? Tendo como intuito a construção de discussões e elaborações sobre a questão da saúde mental. E aí isso envolve, né, a interdisciplinaridade, os percursos interseccionais que envolvem e atravessam as questões de classe, etnias, né, e de vulnerabilidades postas para esse sujeito, né, esse sujeito social. A nossa proposta, então, é que nós consigamos desenvolver, compreender, né, as estruturas do aparelho psíquico, né, a constituição do sujeito, conceitos de estrutura clínica, neurose, psicose, perversão, apresentando também as dimensões da saúde mental do sujeito, baseado nos escritos de Freud e Lacan, né, e outros autores que a gente coloca também aqui nas atividades complementares, né, nas leituras também que vão seguindo aí o nosso programa. Ao final dessa unidade, a nossa proposta e pretensão é de que a gente consiga, né, ampliar os nossos debates a partir dos conceitos da psicanálise, identificando nas nossas instituições onde que se localiza, né, o discurso do analista, como que é a possibilidade desse sujeito operar o campo das intervenções psicossociais, educacionais, clínicas, a partir dessa perspectiva analítica, entendendo aí a importância da constituição do eu, né, na vida do sujeito, como que esse sujeito se percebe, como que ele opera diante das suas escolhas, como que ele atua diante das eleições, as quais para ele podem ter efeitos drásticos no campo pessoal, relacional, social, subjetivo, né? Então, ser capaz de utilizar aí a experiência pessoal e profissional ao planejar as ações orientadas pelo conhecimento científico, né, no trato das questões acerca dos casos dos pacientes, mas também compreender, né, os fenômenos atravessados pelos seus familiares e as redes de atenção à saúde mental como recursos que nós temos para fazer a oferta, né, de um processo de reabilitação, de um processo de cura. Considerando nessa perspectiva esses elementos, é imprescindível que nós tenhamos condições de dialogar, né? Então, nos mesmos moldes das últimas aulas, nós temos, né, o nosso chat, o nosso fórum via WhatsApp, via conversas privadas, de problematizações do cotidiano, das experiências que são postas para o debate da aula ser melhor incrementado, para que a gente tenha condições de fazer essa linha de discussão, onde o saber técnico de uma categoria profissional dialogue com o saber de outra categoria, né? E essa interdisciplinaridade possa consolidar em boas práticas, tanto empíricas quanto teóricas, favorecendo aí a ampliação de um conhecimento onde ele possa subsidiar e dar retaguardas para intervenções, né, no campo da atenção à saúde mental dos nossos usuários.
Então eu gostaria que vocês me acompanhassem, deixem os seus comentários aqui e nos nossos grupos, considerando, né, que nós vamos ter um percurso finalizado aí ao decorrer de 10 aulas. Nós teremos a atividade avaliativa logo em seguida, pensando também que é um momento importante, baseado inclusive, né, no calendário e no formato nacional de educação e desenvolvimento, né, da matriz curricular nacional. Nós devemos então avaliar as atividades, né, e nós vamos ver possibilidades de executá-las tanto nos nossos debates, que serão processos avaliativos, bem como a atividade que será enviada ao decorrer, né, dessas 10 aulas que nós teremos aqui. Então, sigam comigo, mais uma vez sejam muito bem-vindas e bem-vindos, e eu gostaria que vocês tivessem a disponibilidade de fazer essas discussões, de poder rever os vídeos se não tiver bem compreendido no primeiro momento. Os vídeos estarão disponíveis no decorrer da semana, o que é muito tranquilo para vocês, no sentido, hoje eu não posso acompanhar a aula no tempo que ela está sendo ofertada, mas eles estarão salvos na plataforma, né? No meu perfil lá do YouTube, Sérgio Tempone. As videoaulas estão separadas por temas de programas e por disciplinas, então fica muito fácil de vocês acompanharem, verificarem qual aula, qual curso e qual disciplina vocês estão, para que vocês possam dar continuidade a esse processo. Tá bom? Eu agradeço vocês mais uma vez e deixo um abraço grande e até daqui a pouco com a continuidade da nossa atividade.